BRIL 11 é o ETF do Bradesco que replica de certa forma o Ibovespa, porém com as ações com os pesos iguais. Então o BRIL 11 ele acompanha aqui o desempenho do índice Morningstar Brasil Equal Weighted, que a gente vai ver mais para frente o que ele é e como é que ele funciona. Mas basicamente ele acompanha a performance do mercado de ações brasileiro, ou seja, quase o Ibovespa, ponderado de forma igual, ou seja, cada peso de cada ação é o mesmo em todo o índice. Cada empresa tem o mesmo peso, tem a mesma relevância naquela pizza dos ativos. Já vamos ver na prática, tá bom? É claro que esse aqui é um índice de ações, então ele é de renda variável, ele oscila um pouquinho mais. E esse índice, esse ETF, eles não pagam dividendos. Então já vou deixar ali esse aviso de cara para o pessoal que, enfim, procura soluções como essa, né? Obviamente esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Mas basicamente ele está pegando aqui 75% das empresas mais líquidas aqui do Brasil, ou seja, muito próximo do Ibovespa, e aí vai fazer alguns filtros para basicamente dividir elas com os pesos iguais, tá certo? Então vai dar ali mais ou menos 1,2% por ação, tá certo? Já comenta aí para mim qual o seu ETF de ações brasileiras preferido ou que você tem na carteira. Aqui no site da Morningstar, que é a provedora desse índice, tem várias informações, então tem aqui um certo histórico do desempenho aqui desse índice. Eu tentei fazer algumas comparações, mas esse gráfico ele não é tão útil assim, tá certo? Tem um monte de abas aqui que não se tiram grandes informações muito úteis. E depois de muito trabalho e muita procura, você encontra esse PDF que ele mostra aqui de forma não totalmente perfeita, mas já de uma forma um pouco visual em relação aí ao histórico e a comparação com o benchmark. Tá? A gente pode comparar aqui o benchmark considerando ele como Ibovespa aqui praticamente, e o index aqui vai ser realmente esse índice aqui da Morningstar com os pesos iguais, tá? Então, basicamente, um deles aqui, né, o benchmark, você pode considerar que é o Ibovespa e o index é o BRIL 11, tá certo? Ou BREW11, né? Então, a gente percebe que eles têm uma correlação gigantesca, né? São muito, muito parecidos. Naturalmente, pessoal, as empresas aqui são quase as mesmas, tá? Então, não vai ter uma mudança muito, muito abrupta, muito, muito relevante, tá certo? Naturalmente, em momentos de mais otimismo, pessimismo ou recuperação, elas podem se destoar um pouquinho, tá? Porém, a gente sabe que no longo prazo os topos e os fundos eles são ultra correlacionados, tá bom? E sim, vai ter uma certa mudança, porque aqui a gente está tendo menos peso das ações maiores, as blue chips, as Petrobras da vida e os grandes bancos, e um pouco mais de peso em relação, né, comparativo de empresas menores, tá? Já vamos analisar um pouco mais sobre isso. Então, acessando aqui o site oficial do Bradesco, que tem esse BRIL Index aqui, do B-Index, que é um dos braços aqui da Bradesco Asset Management, que tem os ETFs deles, a gente encontra pouquíssimas informações de real utilidade e real aplicação, tá? Galera, eu não quero ser muito chato, eu já falo isso nos vídeos lá do BTG também, mas quando os sites das gestoras são muito ruins, é até desanimador assim para o investidor ter que procurar tudo para encontrar as informações dos ETFs, tá? As coisas têm que ser muito fáceis e muito rápidas de entender. Então, por exemplo, quando eu abro isso aqui de forma ultra nítida, já deveria ter aqui todas as informações mais relevantes que a gente precisa saber, como por exemplo, o patrimônio líquido desse fundo. E não está aqui de forma objetiva e óbvia. Eu tenho que começar a procurar, tenho que começar a baixar documento. Isso não é muito prático. Então é um sinal de alerta aí em relação ao desinteresse que o banco, que a gestora tem em relação a esses produtos, tá certo? Mas de forma geral tem aqui a taxa de administração de 0,20% ao ano, que é uma taxa bem baixa, né, bem padrão do mercado. O imposto de renda vai ser 15%, padrão também do mercado. E assim, navegando aqui pelo lado e tal, pela página, não se tira nada assim muito objetivamente, tá? Tem que parar para ler tudo, para analisar tudo. Realmente poderia ser muito mais inteligente, tá? A gente vê assim que tem cara, tem um UX aqui realmente inútil, tá? Olha só isso aqui, essa barra aqui não serve para nada, tem algumas informações que tu clica e simplesmente não tem nada. Então, enfim, um pouco estranho, tá? Um pouco estranho analisar esse tipo de coisa. Mas a grande proposta deles é realmente colocar aqui as ações ali do Ibovespa com os pesos iguais, tá? Então, diferente, por exemplo, olha só, esse aqui é o BOVA11, tá? Esse aqui é o próprio Ibovespa. Então, diferente do Ibovespa que a gente tem Vale com 11%, Petrobras com 7%, Itaú com 7% e assim por diante, no BRIL 11 a gente vai ter uma visão muito mais equilibrada, tá? Uma coisa muito mais padrão, tá? Todas as ações ali têm o mesmo peso praticamente, tá bom? E tem um rebalanceamento ali e tal, tem essas questões de ajustes, mas a gente percebe, olha só, a exposição
fica realmente bem equilibrada, tá bom? E se isso é bom ou ruim, a gente já vai discutir um pouquinho mais pra frente, tá certo? Ó, já deixa o like e se inscreve para mais análises como essa. Bom, então aqui no panorama resulta capital, eu coloquei os dois gráficos, tanto do BRIL11 quanto do IBOV, tá? Um em cima do outro. Vou esconder aqui o IBOV só para você reparar o seguinte, em relação ao BRIL11, tá? Olha só, aqui estão os candles, tá? A gente percebe aqui que já tem uma certa liquidez um pouco baixa, tá? Esse aqui é o gráfico diário, tá? Se eu for aqui no 1 minuto, o market maker aqui passa trabalho, tá? Olha só, aqui liquidez baixa, tem que tomar cuidado para não pagar muito spread para entrar e para sair do mercado, tá bom? Agora, quando a gente compara com a performance do Ibovespa, o ativo é muito novo, né? Tem ali apenas desde 2023. Então, 2 anos não é nada para o horizonte do mercado financeiro, né, galera? É realmente muito pouco. Mas a gente percebe aqui aquela relação que a gente já esperava de acordo lá com o PDF da Morningstar, né? Que foi aquele estudo retroativo, né? Vamos dizer assim, em relação à comparação deles, tá? Então, a gente percebe aqui nitidamente que quando os mercados fazem topos, eles fazem juntos, fundos também. Isso acontece praticamente sempre. E em alguns momentos, um deles cai mais do que o outro, um deles cai menos do que o anterior, né? Do que o concorrente ali, né? Existem situações que o BRIL11 ele é mais volátil, que ele é menos volátil e assim por diante, tá? A tendência é que o BRIL11 seja um pouquinho mais volátil, tá certo? Porque ele tem uma composição maior de small caps e são geralmente empresas que têm um beta um pouquinho maior. Algumas das justificativas que o pessoal gosta de conhecer um pouco mais desse ETF e desse investimento é justamente porque dessa forma empresas menores tenham a mesma representatividade que as empresas maiores, tá certo? Então isso evita de certa forma uma exposição aí muito concentrada em setores e tamanho de empresa. E aqui já vem os pontos positivos e negativos, tá? Quando você tem os pesos iguais, você de fato não prioriza tanto apenas as mais líquidas, as mais negociadas, que é o critério principal do Ibovespa. Mas você também vai estar comprando muito mais empresas numa parcela muito mais relevante que talvez não sejam muito boas, tá certo? Então não estou dizendo que são micos, não estou dizendo que elas vão quebrar, mas você de certa forma vai estar se expondo percentualmente a, enfim, empresas que podem não ser tão lucrativas, tão negociadas, tão interessantes para o mercado, tá bom? Um outro detalhe importante que eu não comentei antes é que atualmente o índice está aqui com 96 empresas dentro dele, tá certo? Já o Ibovespa é um pouquinho menos. Bom, em termos de setores, a gente tem aqui uma divisão, de certa forma, diversificada. Então tem utilidade pública com 13%, financeiro aqui com 12%, consumo não cíclico com 9%, materiais básicos com 7%, petróleo e gás 7% e assim por diante, tá? Então tem uma certa segmentação diversificada, isso é um fato. Não dá para negar também uma coisa muito estranha aqui do BRIL11, pelo menos as informações que tem no ETFs Brasil, é que o patrimônio líquido dele é de 51 milhões, a negociação média diária aqui de liquidez é de 0,17 milhões, ou seja, não é nem 200 mil reais, e tem 123 cotistas. Então, cara, por mais que tenha 50 milhões de PL, que ele já nasceu praticamente com isso, tem que ver por causa da liquidez, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Então, realmente, pode ter bastante problema para entrar ou para sair do mercado, porque é justamente aqui a questão aqui do gráfico mais pixelado, né? Quando tem essa falta de liquidez entre os candles, é mais problemático do que propriamente o patrimônio líquido, tá? E eventualmente, cara, muito provavelmente isso daqui é um fundo do Bradesco que comprou já desde o início para manter o PL alto, tá bom? E aí o cara provavelmente está pagando lá pro Bradesco uma taxa de administração no fundo multimercado para estar comprando um ETF, né? Que a taxa é bem mais barata. Olha, a ideia em si do BRIL11, ela é boa porque ela dá pesos iguais para os ativos, para as ações ali muito próximas do Ibovespa, tá? Em termos de lista mesmo. Mas eu não sou muito fã desse ativo específico. Por quê? Porque o Ibovespa ele é um bom índice, mas as empresas dentro do Ibovespa não são, tá? As pessoas se confundem com isso. As pessoas falam que o Ibovespa é ruim, mas o Ibovespa é bom. Ruins são as empresas lá dentro. Essa é a diferença. Então, quando você está dando um peso maior para as empresas, as piores de uma lista que não é tão boa, né, que são as últimas lá do ranking, por exemplo, do Ibovespa, e colocando elas com o mesmo peso das melhores, como, por exemplo, o Itaú, a Petrobras, Vale, assim por diante, que ainda assim não são tão boas na minha opinião, mas aí é discussão para outra hora, você está se expondo muito a, enfim, segmentos, setores e empresas que são geralmente menores, tá bom? Então isso está te dando, de certa forma, um risco um pouco maior. Ah, eu colocaria isso aqui na carteira recomendada, eu colocaria no meu patrimônio. Cara, pessoalmente falando, pelo menos nesse momento de Brasil, não tenho tanto interesse.
Se um dia entrar, vai ser muito com um viés de satélite, não entraria como core da minha alocação. Né? Não é um ativo que eu ficaria seguro em ficar comprado 20, 30 anos, por exemplo. Justamente porque eu não sei quais dessas empresas com um peso menor ali do Ibovespa, que vão entrar aqui também, elas vão estar, enfim, nesse índice. Tá? Então, se essas empresas começarem a ficar muito ruins, se tiver um problema mais sistêmico na economia brasileira, essas empresas menores, elas tendem a sangrar e se prejudicar muito mais do que as maiores, que são mais robustas, passam por crises, superam dificuldades, têm muitas vezes monopólio de mercado, são estatais, aquela coisa toda que você já sabe. Então, tomaria um certo cuidado com isso, tá bom? Agora, Antônio, eu gosto da ideia do rebalanceamento ser mais equivalente, né, para ter um peso, uma distribuição igual. Olha, nesse sentido é muito bom, né? Faz um certo sentido por esse lado. Só que dentro ali do índice a gente tem empresas que acabam tendo um pouco mais dessa dinâmica e desses riscos, tá certo? E claro que se você quiser conhecer um pouco mais das carteiras recomendadas, de como é que funcionam essas alocações por ETFs que eu ofereço para os clientes, tem o link aqui na descrição, aqui embaixo, com tudo explicado lá para você. E aqui eu reforço e cito de novo o texto aqui do ETFs Brasil, que eles falam justamente no seguinte, né? Então você pode aumentar a diversificação setorial no portfólio, mas também pode ter aqui uma super alocação em setores e companhias menos relevantes no mercado brasileiro, tá? Foi mais ou menos o que eu falei ali, tá certo? Então, pegando aqui as maiores distorções de percentual, né, como eles falam isso, uma empresa ela pode ter 18 vezes maior do que a menor do índice Bovespa, por exemplo, ali em termos de liquidez, tá? E aí você vai considerar tudo como sendo a mesma coisa e o mesmo tamanho de alocação. E no final, eles citam isso aqui que, na minha opinião, é o mais importante, é um grande resumo, tá? Em termos de alocação, seria como ter uma carteira alocada em 78% em um fundo de small caps e 22% em um fundo de Ibovespa, tá? Então, essa é a dinâmica que esse índice, esse ETF vão entregar. Se isso é do seu gosto ou não, eu não sei, mas pensando em longo prazo, pensando em Brasil, cara, em ciclos econômicos mais comuns da economia brasileira, eu não sou tão fã de ter um percentual tão alto em small caps, ou enfim, né, tantas vezes maior em small caps do que em Ibovespa, em empresas mais sólidas, maiores, tá? Então tem um pouco do meu viés, da minha opinião, claro, você pode ter a sua também, comenta aqui embaixo, mas eu vejo isso como, de certa forma, um risco para você ficar ligado, tá bom? De novo, não quer dizer que é ruim, não quer dizer que você tem que fugir disso aqui, mas tem que ter uma boa razão e uma estratégia muito clara para comprar essa abordagem, essa estratégia. Tá? Vai realmente focar muito mais em empresas menores, tá? Em termos percentuais ali, e vai tirar um pouco do peso das blue chips, das que muitas vezes carregam o índice Ibovespa para cima. E claro, se você não gostar tanto de ações brasileiras, mas quiser conhecer um pouco mais do QQQQ11, que pega ali as ações da Nasdaq com um beta maior, com mais volatilidade, vou te recomendar esse vídeo aqui. Muito obrigado pela sua inscrição e seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.